Bom, sejam bem-vindos, então. Estamos com quase 20 participantes aqui simultâneo na nossa aula, tá? Eu peço para que quem não assistiu ainda a aula de apresentação, né, eu peço que assista ainda hoje, é 12, 13 minutinhos, é bem rapidinho, é só para conhecer o funcionamento, o planejamento da disciplina para esses próximos 15 dias aí, que são bem intensos, né, por conta do período curto que a gente tem aí para executar as nossas atividades, tá? Nossa disciplina está bem, assim, bem completa, bem cheia, né? A gente está com aluno de Direito da Barra, Arquitetura também da Barra, Administração de Paranatinga, que é o curso que oferta essa disciplina, Ciências Contábeis de São Félix, Gestão de Negócios de Cuiabá, Direito de Cáceres, Administração Tangará, Direito de Alta Floresta, Agronomia Mutum, Engenharia Elétrica de Sinop, Matemática de Sinop e Direito de Água Boa. Então, tem aluno de tudo quanto é canto aqui na nossa disciplina, tá joia? Mas é uma disciplina relativamente tranquila, da qual eu vou apresentar para vocês os princípios, né, as teorias iniciais da administração, da onde que ela veio, para onde que ela vai, tá? E eu espero estar contribuindo com vocês ao longo desse percurso. Tá? Eu não vou detalhar aqui a questão das atividades, porque já está explicado na outra aula, que está gravada, mas caso tenha alguma dúvida com relação à gravação, vocês podem estar perguntando, fiquem à vontade aí para postar perguntas pelo chat, ou, né, se levantar a mão aqui, eu interrompo aqui a aula e abro para pergunta. Tá? Fiquem à vontade, não precisa ficar com vergonha de fazer pergunta, tá joia? Bom, finalizando a aula, eu vou tentar postar sempre no dia, ou no mais tardar no dia seguinte, a aula gravada, para que quem acabe perdendo possa estar assistindo depois num outro momento, tá certo? Bom, então, começando a nossa disciplina, eu já começo com uma provocação. Tá? O que é administração? O que vocês entendem por administração? Muita gente já ouviu falar, muita gente já conhece, já escutou, né? Diga, Adria, pode falar. Não sei se apertou sem querer ou não, mas pode falar. O senhor vai gravar a aula? Vou O senhor ainda gravar não a aula. começou? Já Não está comecei. gravando, perdão. Sem problema, tá? Então, a administração, muita gente confunde gestor com administrador, tá? Mas de maneira bem objetiva, tá? A administração vai ser um processo ou uma atividade que envolve a tomada de decisão. Sobre o quê? Sobre recursos e objetivos, tá? O conceito, a função do administrador, a profissão do administrador, ela nasceu, na verdade, de áreas derivadas da engenharia, da filosofia, da psicologia, tá? E ela é uma ciência relativamente nova, tá? Nova no sentido de que ela veio para tampar algumas áreas que é engenharia, tampar algumas áreas que a própria contabilidade não tinha como atender, não era objeto específico ali de atendimento. E se a gente pudesse resumir, né? O que o administrador faz? Tem 300 autores que vão dar conceitos diferentes sobre o que o administrador faz. Mas de maneira muito objetiva, o administrador, ele é um solucionador de problemas. A área da administração, ela busca o tempo todo solucionar problemas. E também, obviamente, tomar decisões sobre o que fazer. Muitas vezes não é a melhor decisão, tá? Muitas vezes envolve decidir pela menos pior, tá? E essa tomada de decisão, ela envolve ali justamente a alocação de recursos, a alocação de prioridades e definição de objetivos e metas a curto, médio e longo prazo. Tá? Então, a palavra administração, ela vem do latim com uma preposição ad, tá? Que significa direção, e minister, que significa subordinação ou obediência, ou seja, é uma atividade realizada por alguém sob o comando de outro. Tá? Esse conceito, né, de que alguém realiza uma tarefa, ou alguém está subordinado a uma pessoa, ou está sob o comando de outra pessoa, isso também é relativo. Tá? Esse é o conceito etimológico da palavra, esse é o conceito inicial dessa palavra, que justamente vem para explicar
parte do que a gente faz hoje. Tá? E não entendam essa questão de subordinação e obediência como algo totalmente militarizado, verticalizado, até porque a própria administração hoje, no início foi assim, hoje já é um pouco mais flexível, já é um pouco mais dinâmico essa questão. Tá? Tem vários autores, eu trouxe o Megson, que ele não é recente, mas é um clássico, tá? E que conceitua a administração como sendo um trabalho realizado por recursos humanos, né, por pessoas, que se utiliza também de recursos financeiros e materiais para atingir objetivos organizacionais por meio do desempenho das 4 funções básicas do planejamento, que a gente vai ter uma aula específica para tratar delas, que são as funções de planejamento, organização, liderança e controle. Tá? Então, o tripé da administração, ele se fundamenta em pessoas, né, recursos humanos, em recursos financeiros e em recursos materiais ou equipamentos. Então, o gestor, o administrador, trabalha com esse tripé e gerencia esse tripé de maneira que ele atue o mais eficiente e eficazmente possível. Tá? O conceito de eficiência, eficácia e efetividade a gente também vai ver com mais detalhe nas próximas aulas. Maximiano, que é outro autor também que eu utilizo bastante, ele afirma que a administração é um processo que envolve a tomada de decisões sobre objetivos e a utilização de recursos. Então, ele já amplia um pouquinho mais as funções básicas, em vez de 4, ele trabalha com 5, que é o planejamento, organização, aí a direção, né, que seria a liderança e a execução no conceito dele, e o controle, ele diferencia um pouquinho mais ali no processo de direção. Tem autores que trabalham com até 11 subfunções do que é administração, e acaba sendo um certo exagero, porque você consegue compilar elas em 4 funções básicas, como eu falei. A gente vai ter uma aula específica para tratar disso. Tá? Então, dessa maneira, a função do administrador ela vai consistir em fazer com que as pessoas exerçam as suas atividades, ao mesmo tempo que atendam aos anseios de uma clientela, de um público, ou no caso, quando é serviço público, a gente chama de usuário. Tá? Também dos parceiros e dos colaboradores. Então, parece que é uma coisa fácil. Eu vou gerenciar todo mundo aqui, é só cuidar aqui dessas pessoas e tal. Não é fácil, tá? Trabalhar com seres humanos, trabalhar com pessoas, não é uma tarefa fácil, tá? Na verdade, é uma tarefa extremamente difícil, e vocês vão ver que a administração, ela não é um livro pronto, um livro fechado, é isso aqui, é um manual, tal como é uma ciência exata, tá? E a administração, ela vem das ciências sociais aplicadas, porque justamente aquilo que talvez é aplicável hoje, daqui a alguns anos já não é mais, tá? Aquilo que é verdade hoje, ou que é certo hoje, daqui a algum tempo pode ser que não seja mais, tá? Então, na aula 6, que é a aula mais extensa que a gente tem do ponto de vista de conteúdo, vocês vão ver como que as teorias da administração evoluíram ao longo do tempo. E vocês vão ver lá com Taylor, com Fayol, que aquilo que eles faziam em 1903, 1905, 1910, que era certo para aquela época, hoje já não é mais tão correto, já não é mais tão aceito, já não é mais bem assim que se faz. Tá? Por quê? Porque a administração ela veio evoluindo ao longo do tempo. E uma ideia que é colocado, que é boa hoje, ela pode ser melhorada, ela pode ser aperfeiçoada. É um conceito que a gestão da qualidade traz para a gente. Nada é tão bom que não possa melhorar. Nada é tão perfeito que não possa melhorar. Então, a administração, né, por meio dessas principais funções, né, que é o planejamento, organização, direção ou execução, né, dependendo de como os autores chamam de controle, elas são as 4 funções básicas da administração e elas estão envoltas de uma quinta função, digamos assim, que é uma cola, na verdade, que vai fazer a liga ali, que vai fazer a junção, que é justamente a liderança. Tá? Dentro da liderança, a gente vai ver né, nas próximas aulas que tem alguns tipos de liderança, autocrática, democrática e liberal. Né, não é o momento ainda, mas vocês vão perceber que a liderança, ao longo do tempo, e a liderança também, a maneira como ela é exercida, ela influencia o modelo, o tipo de gestão da organização.
né? E não existe um único melhor modelo de liderança. Para organizações militares, a liderança autocrática acaba funcionando melhor. Tá? Para organizações mais modernas, mais dinâmicas, que dependem muito do meio ambiente, né, do contexto do qual elas estão inseridas, uma autocrática ou democrática já funciona melhor. Tá? Então, o papel do administrador é justamente saber dosar a quantidade, né, de aplicações ali, de teorias, e muitas vezes o que a gente ensina na administração é como foi feito, de que forma foi feito e se deu certo ou deu errado. Muitas vezes a gente não ensina o certo, a gente ensina o errado, como não se fazer. Não faça isso, porque isso já foi feito e deu errado. Tá? E, como eu falei, não é um livro pronto, não é uma receita de bolo que não pode ser mudada, não pode ser adequada. Existe uma palavrinha na administração chamada depende, tá? E essa palavrinha ela é mágica para resolver as situações ou problemas ali do dia a dia, porque depende muito do contexto, depende muito do objetivo que você quer, depende muito do resultado que você quer alcançar, do tempo que você quer levar para isso. Tá? Então, se é um tempo curto, é uma decisão mais rápida, você provavelmente vai ter que abdicar de alguma coisa para que isso ocorra dentro de um determinado tempo mais curto. Se é um tempo mais... e vai ter tal causa e efeito. Tá? Se é um tempo mais longo, você tem mais tempo para preparar, para planejar a mudança, só que você também vai ter mais gasto com recurso, enfim. Tá? São várias variáveis envolvidas e essa palavrinha chamada depende, tá? Intitulada depende, é uma coisa que quem atua no ramo, na área de administração, tem que estar sempre ligado, tem que estar sempre antenado, porque tomar uma decisão rápida sem entender o real contexto é totalmente prejudicial. Tá? A chance de dar errado é muito grande. Então, o conceito de administração, ou a área de atuação do administrador, ele se aplica a toda e qualquer organização, seja ela sem fins lucrativos ou não. Pode ser na vida pessoal de vocês, pode ser na gestão familiar de vocês, na gestão social de vocês, pode ser nos estudos de vocês. A administração, a dinamicidade dela é justamente ter um amplo leque de aplicação e, por meio dessa ação de administrar, é que as empresas funcionam, que as organizações funcionam, tá? Já que elas precisam de diretrizes, ações estratégicas, instrumentos que controlam os resultados e o desempenho pretendido. Professor, mas eu conheço aí empresa que funciona sem ter um bom gestor, um bom administrador. Tem, claro que tem, tá? Às vezes ele faz uso das ferramentas sem saber que ele ou ela, né, está fazendo uso dessa ferramenta, e às vezes o fato dessa empresa ainda estar viva é por mero acaso, é por falta de concorrente, é por não ter ainda um certo grau de competição, é por sorte, tá? E ainda que seja uma empresa de 30 anos no mercado, 20, 30 anos no mercado, tá? É raro você encontrar hoje empresas com 70, 80 anos ou mais, né? Porque às vezes ou o tipo de negócio dela já não existe mais, como por exemplo, né, manutenção de máquina de escrever, acho que são pouquíssimas oficinas do Brasil que ainda dão manutenção nesse tipo de máquina, tá? Ou a função já ficou obsoleta, ela já trocou para outra, ou ela já migrou, enfim, né? Esse tipo de negócio já não tem mais demanda, já não tem mais quem procure, tá? Conserto de BlackBerry, né? Tem muito equipamento que, inclusive, é tecnológico, é equipamento de menos de 10, 15 anos e já está altamente defasado, tá? Agenda eletrônica, não sei se vocês lembram, vendia no camelô, que as agendinhas eletrônicas, assim, né? Hoje você já controla praticamente tudo aí pelo celular. E equipamento hoje, né, eletroeletrônico, já quase não compensa mais arrumar, né? Estragou, quase que compensa comprar outro ali, porque o custo, primeiro que quase não acha peça, e segundo que quando acha, o preço dessa peça custa geralmente 2/3, 70%, 3/4, 75% do preço de um produto novo, e aí você não quer arriscar porque a garantia é mais curta, enfim, tá? Então, a administração, ela visa o planejamento, organização, liderança e controle do quê? Dos recursos humanos, financeiros e materiais, para quê? Para atingir os objetivos da organização. Então, muitas pessoas acabam confundindo
o gestor de um administrador, tá? Ou gestora de uma administradora. Então, basicamente, qual é a diferença? Gestor, qualquer pessoa pode ser gestor. Qualquer pessoa, tá? Desde que passe por um treinamento para evitar erro, um treinamento para aperfeiçoamento pessoal, qualquer pessoa pode ser gestor ou gestora, tá? A administradora ou administradora é aquela pessoa que tem a formação na área e que tem o registro no conselho. Só a formação não garante a atuação do profissional. Então, precisa ter a formação na área e precisa ter o respectivo registro no conselho. Tá? Ah, Gustavo, mas eu sou engenheiro, eu tenho registro no CREA. Ok, você pode exercer mediante uma especialização. Né? Tem os conselhos regionais de administração, muitas vezes eles aceitam, se você tiver uma pós-graduação na área, se você tiver uma complementação de uma segunda graduação, tá? Os conselhos têm regras ali que permitem a atuação em outro conselho, né, um conselho divergente do CREA, por exemplo, da engenharia, mediante atendimento de alguns requisitos. Tá? E aí, dependendo do requisito, pode ser atuação temporária ou definitiva. Tá? Então, a finalidade da administração, ela vai estabelecer e alcançar os objetivos e metas de uma organização. Professor, mas eu trabalho numa organização que não tem planejamento, não tem objetivo e meta, a gente abre a porta dela, começa a trabalhar ali, sem razão nenhuma, porque a gente precisa do salário, né? Termina o horário do expediente, eu vou lá, tranco a empresa e vou embora para minha casa. Tá? Pode dar certo? Pode. Às vezes já está dando até hoje, né? Mas a chance dessa empresa quebrar ou fracassar, ou às vezes você nem perceber que ela fechou, é muito grande. Tá? Então, se você chega para trabalhar num local que não tem um mínimo de organização ou planejamento, a chance de quebrar, de dar errado, é muito alta. Tá? Dados do Sebrae, dados do portal do microempreendedor individual aí, mostram que 80% das empresas chegam a quebrar em menos de 2 anos de atuação, justamente por falta de planejamento. Ela até começa com planejamento. Aí ela viu que o planejamento dela deu todo furado, deu tudo errado. Aí ela fala, isso aqui não serviu para nada, isso aqui não adiantou de nada. Tá? E ela acaba não repetindo uma das regras do planejamento, que é o ciclo, que é a ciclicidade. Você errou muito feio no primeiro planejamento, né? Como que eu faço daí em diante? Ora, vamos ver o porquê deu errado, e vamos tentar melhorar para o próximo, né? Vamos tentar corrigir. Você pode ter errado o seu custo, você pode ter errado quantidade vendida, preço de venda, ok, né? Se você planejou bem, fez uma reserva de contingência, você vai conseguir se recuperar e vai conseguir refazer o seu planejamento, corrigindo aqueles pontos ali onde você errou, tá? E aí você passa a trabalhar mais com o pé no chão. É muito difícil quem está fazendo um planejamento pela primeira vez acertar mais que 80%, 90% dele. É raríssimo, é exceção, tá? E é onde a maioria das pessoas acabam caindo nesse erro. O planejamento não serviu para nada, não deu para fazer nada, vou largar a mão desse trem. Não largue, tá? A Vanessa até está questionando aqui, se quiser fazer uma pós-administração, pode ser. Então, Vanessa, depende da área que você quer atuar, tá? O CRA-MT, ele só aceita pós do tipo stricto sensu, só mestrado, tá? Ele não tem aceitado lato sensu, tá? Não sei se mudou de 3, 4 meses para cá, mas até início do ano ele aceitava só stricto sensu, tá? Que é mestrado ou doutorado nessa área para poder exercer como consultor a profissão, tá? Então, dando continuidade, né? A administração, ela tem os dois sentidos, né? No sentido mais amplo e no sentido mais restrito. Então, no sentido mais amplo, as pessoas que administram qualquer conjunto de recursos são, né, administradores, gerentes ou gestores. E, em sentido mais restrito, ela vai envolver um grupo de pessoas que dirige ali uma organização, tá? Então, no sentido amplo, né, você até pode ter no mesmo conjunto os administradores e os gestores ou gerentes ali, tá? E no sentido mais restrito, o grupo de pessoas ali que atua dentro da organização, tá? E o estudo da administração dessa área, ele tem uma história um pouquinho mais recente, tá? A história da administração, ela surgiu a partir do final do século XIX,
e ela veio evoluindo porque a sociedade veio evoluindo. Então, vamos voltar aqui nos anos de 1800, só para vocês poderem entender um pouquinho melhor como que ocorreu esse processo, aí, o nascimento da administração. Se a gente voltar lá em 1850, 1840, como que era a sociedade nessa época, né? Vamos até um pouco antes, 1600, 1700. Basicamente, era uma população que vivia em fazendas, em pedaços de terra. A população urbana era bem restrita, tá? A população urbana era basicamente de pessoas transeuntes, pessoas, pontos de comércio ali, bem pequeno, né? E o comércio em si era basicamente um comércio agrícola, um comércio de extrativismo, né? De gado, de plantar, de colher e tal. À medida que a sociedade foi evoluindo, né, o que ela plantava para a própria subsistência, né, o que ela produzia de ferramenta ali, que ela comercializava, quem produzia ferramenta comercializava com quem plantava, com quem criava gado ali para subsistência, né, começou a necessitar produzir um pouquinho a mais para ter o que a gente chama de excedente de produção. Esse excedente de produção, encurtando um pouco aí a história, é a sobra do que aquilo que você produz para o seu próprio consumo. Esse excedente de produção começou a ser comercializado e as pessoas começaram a enxergar no comércio uma fonte de renda, uma fonte de crescimento. Tá? Com base nisso, com essa fonte de renda e crescimento, o comércio começou a se expandir. E o comércio se expandindo para além das cidades, por meio das estradas, depois veio as ferrovias, o comércio marítimo, né, o mercantilismo ali e tal, as pessoas começaram a falar assim, poxa, dá para eu produzir a mais aqui, e se eu for eficiente no meu método de produção, eu vou conseguir fazer sobrar mais excedente, e esse excedente vai me gerar valor, vai me gerar riqueza. Tá? E aí eles começaram a investir em ferramentas de produção, em métodos de produção, né, que aí vem principalmente as engenharias ajudaram muito nesse ponto, né, tanto a civil quanto a agronômica. E com essa expansão da produção, eu comecei a chamar a minha família inteira para ajudar a produzir. Daqui a pouco eu tinha que estar chamando vizinho, daqui a pouco eu tinha que estar contratando gente. E daqui a pouco eu criei uma empresa, né? Uma indústria, às vezes, sem até perceber. E essa empresa ou indústria, ela precisava ser organizada, precisava ter horário para abrir, horário para fechar, precisava ter uma planilha de custo para compensar, ver se compensa produzir ou não, tinha que ter um preço de venda, tinha que ter como entregar, tinha que ter, às vezes, alguém para vender. Então, esse comércio que passava a ser basicamente para consumo próprio no campo, começou a migrar depois para a cidade, e porque no campo às vezes já não cabia, ou no campo ficava mais difícil para fazer o escoamento da produção como um todo, e a migração das pessoas para as cidades, né, foi conhecido, né, no fenômeno como êxodo rural, e parte disso foi proporcionado principalmente pela, entre outras coisas, né, a mudança social. A gente tem vários fatos históricos aí também, econômicos, sociais, que contribuíram para isso, mas de grande maneira, resumindo assim, a própria indústria começou a crescer, e com esse crescimento, que a gente vai falar também um pouco mais detalhado dele, houve a necessidade de ter uma pessoa que não era engenheiro, não era filósofo, não era psicólogo, não era matemático, e tinha que ter alguém para preencher essa função. Quem foi? Foi o administrador. Tá? E aí, quando o Taylor, Frederick Taylor, que é um cara que a gente vai ver com um pouco mais de profundidade em próximas aulas, quando ele começou a ver que, ao utilizar um método científico para produzir, né, para estudar como que aquilo era feito, né, e eu cronometrar, gerenciar tempos, movimentos, ver como é que eu posso fazer aquilo de maneira mais rápida, e ele fazia essas anotações e testava esse experimento em outros tipos de empresas ou locais, e ele via que o efeito disso era real, era o mesmo, isso começou a ter valor científico. E esse valor científico, até ele ser questionado, prevalece ele como verdade. Tá? Então, até que você tenha alguém que refute essa ideia, que questione essa ideia, aquele valor passa a ser presumidamente verdadeiro. Tá?
Então, a história da humanidade ela é marcada principalmente por guerras, tá? E a guerra ela teve o seu lado ruim, né? Que obviamente morre muita gente, famílias são dizimadas e tal. E ela tem um lado, não é que dá para se chamar de bom, porque nenhuma guerra é boa, mas ela tem um outro lado que é o de crescimento, que é o lado que você pega aquilo que você tinha às vezes em teoria, ou que tinha uma ideia de se fazer e não tinha recurso para fazer e acaba fazendo. Tá? Muitas das nossas tecnologias tecnologias que nós fazemos uso hoje, vieram justamente de derivações de produtos criados para a guerra. Como, por exemplo, vou citar um caso aqui, o computador, a internet, tá? Que foram itens criados. A internet já existe desde a Segunda Guerra Mundial, só que ela era restrita. A tecnologia, ela quando nasce, ela nasce muito cara e depois ela vai se popularizando. Tá? E outro ponto também que eu queria trazer, né, é que a administração como profissão é uma coisa assim bem bacana, né? Eu sei que a gente tem alunos de vários outros cursos aqui também, né? Mas quem estuda, quem se forma como administrador, acaba tendo uma formação mais especializada, acaba atuando com o devido registro no conselho, né? Instituições credenciadas de grande porte, é uma pessoa que segue o código de ética, tal como as outras profissões também, e que acabam ocupando cargos por ser uma profissão regulamentada. Tá? Então, a administração ela é necessária em todos os tipos de atividades, em todos os tipos de organização. E essas organizações, elas podem ser públicas, que a gente divide elas aí entre direta e indireta, ou também elas podem ser privadas, que visam um lucro, ou também as chamadas do terceiro setor. A gente vai ter uma outra aula, acho que a segunda ou terceira aula, específica para tratar das tipologias, né, das organizações públicas e privadas do terceiro setor. E para que as organizações alcancem os seus objetivos, elas precisarão de um profissional de administração que consiga estabelecer essa interação das partes durante esse processo. Ah, professor, mas eu conheço empresa que não tem administrador. Não é obrigatório, tá? Contador, sim. Tá? Para quem toda empresa, por lei, é obrigada a ter um contador, não necessariamente dentro da empresa, né? Mas que faça a contabilidade dela lá. Mas a lei hoje não exige que as empresas, nem mesmo as maiores, tenham um administrador. Mas então, como é que esse administrador vai parar lá dentro, professor? O próprio mercado, o próprio resultado, as próprias ações, né? Do administrador acabam fazendo com que as empresas necessitem desse profissional, tá? Que acaba ali, tem um papel, o dever de auxiliar e de fazer com que a gestão ocorra da maneira mais eficiente e eficaz possível. Tá? A organização, ela é o objeto, ela é o local onde os administradores atuam, tá? Então, os gestores também, né? E a organização ela é um sistema que vai envolver recursos que procura realizar algum tipo de objetivo, seja um conjunto ou até mesmo objetivo isolado. Então, a organização ela tem dois outros componentes importantes que a compõem, que é o processo de transformação e a divisão do trabalho. Toda organização ela envolve um processo de transformar e uma divisão do trabalho. Ah, professor, mas uma universidade não tem processo de transformação. Claro que tem, né? Transformação através do ensino, transformação através da educação, da cultura, da extensão, tá? Qualquer tipo de comércio, tá? Qualquer tipo de negócio, ele envolve processo de transformação, tá? Esse é o papel. E justamente por ter que transformar, ele envolve muitas vezes a divisão de um trabalho, tá? Ainda que se faça de maneira isolada, mas você precisa dividir as etapas do trabalho. Ah, a minha empresa é prestadora de serviço, eu corto grama, é só eu que sou, eu sou a minha empresa, né? Beleza, mas você precisa ter ferramenta, capacitação, você precisa dividir o seu trabalho, você precisa, né, você vai cortar uma grama, você tem que ver o equipamento que você vai utilizar, e tem todo um fluxo de trabalho, né? Você vai começar cortando pelas bordas, você vai começar cortando a grama pelo meio. Depois de cortar, você vai limpar, você vai cortando e limpando, juntando os pedaços de grama, ou você corta tudo e depois junta de uma vez, né? Então, mesmo sendo uma pessoa só, existe a divisão do trabalho,
tá? E essa figura aqui, que é uma figura que o Maximiano traz, ele é uma figura de um processo, né? É o que basicamente quem estuda administração, quem estuda sistemas de informação, engenharia, vê isso do início ao fim, né? Você tem, deixa eu pegar aqui a minha caneta, vou pegar uma cor aqui vermelha aqui para dar um destaque, tá? Aqui você tem as entradas, tá? Eu estou fazendo com o mouse aqui, então tá bem tremido por causa disso, tá? Aqui você tem o processamento e aqui você tem as saídas ou as entregas, tá? Isso aqui toda organização tem. Entrada, seja de recursos, pessoas, equipamentos, materiais, energia elétrica, capital. Processamento, máquina, equipamento, meio de produzir, formas de comercializar e tal. E o produto final, a saída, que é o bem produzido ou o serviço entregue. Então, toda organização tem esse sistema de recursos aqui, tá? E o que o administrador faz, então? Ele vai observar desde a... e aí, assim, tem outra dinâmica que envolve a questão do feedback, da retroalimentação, tá? Que é um pouco mais dinâmico, mas basicamente o que eu queria mostrar é isso aqui. E como é que o administrador vai fazer? O que ele precisa fazer? Ele vai observar tudo que está entrando, tá? Vai observar tudo como está sendo produzido, de que forma está sendo produzido, quem é que está fazendo, o tempo que está levando, tá? O que está sendo utilizado e como é que esse produto está chegando finalmente no cliente. Às vezes o produto está saindo lindo, maravilhoso da empresa. Chega no cliente, tudo jogado, largado, trem tudo remendado ali de qualquer jeito, bagunçado, né? Estragado, molhado, enfim, né? Então, a ideia, o papel do administrador é observar esses subsistemas, vamos chamar assim, das organizações, as entradas, os processamentos e as saídas, e tentar propor melhorias, sugerir melhorias para esse processo, tanto do ponto de vista de redução de custo, melhora da qualidade, satisfação do cliente, enfim, são várias áreas, sem deixar, obviamente, de lado a questão social, a questão das pessoas, a questão, né, de quem atua ali na organização, porque antigamente, né, lá nos anos de início de 1900, que o homem era tratado como um homem-máquina, né, a vida do trabalhador e os problemas dele pouco interessavam para a organização. E hoje, a organização ela precisa cuidar desse colaborador, porque a mão de obra está ficando cada vez mais escassa, a mão de obra qualificada principalmente, e há uma tendência recente de valorização do profissional, coisa que antigamente não acontecia. Tá? E o desempenho das organizações, ele é muito relativo, porque eles dependem, esse desempenho, eles dependem dessas empresas, dessas organizações serem bem administradas, eles dependem que o administrador utilize corretamente os recursos, e para que ele consiga atingir os objetivos e visa proporcionar uma qualidade de vida para a sociedade, não só para a empresa, mas para a própria sociedade que a rodeia ali também. Tá? Então, a gente tem diferentes tipos de organizações. Então, o que a gente chama de organizações instrumentais são aquelas preocupadas apenas com o meio e fim, ou seja, com as tecnologias e com as metas que ela tem. Elas procuram otimizar os meios para cumprir uma tarefa ou realizar objetivos. Tá? Então, elas visam basicamente ali um retorno financeiro, um lucro, alguma coisa nesse sentido. Principalmente aí a maioria das empresas de pequeno e médio porte. Tá? Então, são aquelas que estão preocupadas em serem eficientes, em atingir os objetivos, para que elas tenham ali a sobrevivência. Outro tipo de organização são as organizações institucionalizadas. Ou seja, são organizações que são preocupadas não somente com a simples sobrevivência, mas também com o seu desenvolvimento contínuo, através de transações bem-sucedidas com seus clientes e patrocinadores ou financiadores, e elas são guiadas por um sentido de uma missão. Tá? Elas vão reproduzir padrões sociais relevantes para a sociedade, que são as grandes corporações, os órgãos públicos na sua totalidade, os hospitais, as universidades. Tá?
Então, por exemplo, a universidade não está aqui para gerar lucro, tá? Ela não tem a missão de gerar lucro, ela tem uma missão institucional. A sua missão é a de formar profissionais para atuarem no desenvolvimento social. Então, por isso que muitas vezes a universidade é questionada, mas a universidade gasta muito dinheiro, é porque realmente é a característica, igual a saúde também acaba tendo um gasto muito alto, justamente porque você não tem como calcular a vida, quanto custa a vida de uma pessoa, né? Então, esse tipo de organização, ele atua paralelamente com as organizações instrumentais, perdão, tá? E justamente o resultado das organizações instrumentais auxiliam no financiamento das organizações institucionalizadas, tá? E as próprias pessoas também, por meio do financiamento, através dos impostos, das taxas, das contribuições de melhoria, e por aí vai, tá? Então, né, citando aqui o exemplo mais próximo nosso, né, da universidade, ela é uma organização institucionalizada porque a gente não é preocupado só com a nossa sobrevivência enquanto universidade, mas também com a sobrevivência de vocês, para que vocês tenham uma formação e tenham um futuro melhor, né, tanto qualificado quanto do ponto de vista pessoal, profissional. Tá? E essas organizações, elas têm basicamente 3 divisões. Tá? O primeiro setor, depois a gente vai ver isso de maneira mais profunda, que são as organizações públicas. Elas atuam, né, mais nos níveis federais, estaduais e municipais, e aí a gente tem a divisão delas entre administração direta e indireta. Nós também temos, como segundo setor, as organizações privadas. Essas sim, elas visam o lucro, elas são responsáveis pela produção de bens e serviços, muito desses bens e serviços essenciais para a humanidade, como alimento, roupa, moradia. Tá? E o terceiro setor, que desde a década de 1980 vem ocupando um espaço, uma lacuna deixado pelo Estado na oferta de serviços à sociedade, como saúde, educação e lazer. Então, o terceiro setor, ele não é nem público e nem privado. E ele atua, na maioria das vezes, com recursos públicos ou privados para atendimento de demandas públicas, tá? Da área pública. Então, dentro desse modelo de gestão, a gente tem 3 conceitos que eu vou exemplificar para vocês nunca mais esquecerem. Tá? A gente tem o conceito de eficiência, de eficácia e de efetividade. Quais seriam, basicamente, a diferença entre eles? O conceito de eficiência, ele está relacionado com a questão dos meios, dos procedimentos. Tá? Eficiência é o como fazer. Então, é uma palavra usada para indicar que a organização utiliza produtivamente ou de maneira mais econômica os seus recursos. Quanto mais alto grau de produtividade ou economia na utilização de recurso, mais eficiente a organização é. Tá? Então, o melhor conceito de eficiência é produzir uma maior quantidade de bens utilizando o menor número de recursos. Ou usar menos recurso para produzir mais. Tá? Sem afetar a qualidade, tá? Desde que a qualidade mínima requerida seja atendida. Então, muita gente confunde eficiência ou produzir menos para resultado mais em fazer de qualquer jeito, em fazer um trem porcaria, em fazer de qualquer forma. Tá? O conceito de eficiência custa 100 mil para construir uma casa de um padrão X. Tá? É um padrão médio aí, vamos colocar assim. Tá? Hoje está mais ou menos, vou chutar aqui, R$2.000 o metro quadrado da construção, então você faria uma casinha pequena aí de 50 metros quadrados com R$100.000. Tá? Ser eficiente é você fazer essa casa desse projeto com R$ 99.999,99 ou menos. Tá? Então, se você não reduzir a metragem, não reduzir a qualidade do material para fazer essa casa, e se você conseguir fazer essa casa também dentro de um determinado tempo, né, que não seja muito longo, você foi eficiente. Tá? Então, eficiência está muito ligado a meio, a como você lida com isso. Tá?
A eficácia já é uma palavra utilizada para indicar se a organização atingiu ou não atingiu os seus objetivos. Tá? Então, quanto maior o grau de realização de objetivo, mais a organização é eficaz. Então, a eficácia, ela é muito fria no ponto de vista assim, fez ou não fez. Tá? Ou tá vivo ou tá morto. Não tem mais ou menos. Ah, como que tá fulano? Tá mais ou menos vivo. Não tem essa. Né? Ou é sim ou não. Tá? Então, a eficácia é cumpriu ou não cumpriu. Ah, o piloto de Fórmula 1 tinha 60 voltas no circuito, ele liderou as 59 voltas e meia, faltando uma curva para chegar, o carro dele quebrou. Ganhou a corrida? Não, perdeu. Tá? Então, o conceito de eficácia é atingiu ou não atingiu. Não existe mais ou menos. Tá? E a efetividade é a capacidade de produzir e manter um determinado efeito, que pode ser positivo ou negativo, ao longo do tempo. Tá? O que é efetivo não necessariamente é eficiente ou eficaz. Então, deixa eu dar uma aplicação de um exemplo aqui, que envolva a construção de um hospital público, tá? Associando esses três conceitos de eficiência, eficácia e efetividade. Então, vamos supor que custaria, tá? Vou chutar valores aleatórios aqui. R$1 milhão. Vamos começar do início. Você precisa primeiro saber se precisa construir um hospital numa determinada comunidade. Tá? Por que você precisa construir? Porque aquela comunidade tem um alto grau de desnutrição infantil, tem muitas pessoas idosas vivendo ali, que precisam de saúde, cuidados com a saúde do idoso. Então você precisa de vamos chamar aqui de um PSF, um posto de saúde da família ali, naquele bairro da sua cidade. Tá? Então você identificou, fez o levantamento, custa R$1 milhão. A meta para construir, a ideia de construir esse posto de saúde da família, ela vem associado com vários indicadores. Redução desnutrição infantil, redução de pessoas doentes, aí vou colocar aqui casos de dengue positivo no município, melhorar a qualidade de vida do idoso, tá? Entre vários outros indicadores. Então, você tem R$1 milhão para fazer esse prédio, você tem que fazer ele em 6 meses, e a ideia é que depois de pronto, isso melhore a qualidade de vida, a saúde da população, em especial da população que mora naquele bairro. Tá? Então, aplicar o conceito de eficiência nesse exemplo é você construir esse PSF, eu estava falando hospital, né? Esse PSF, com menos de R$1 milhão, tá? Mantendo a mesma qualidade, o mesmo padrão que ele foi projetado, estimado o custo dele lá em R$1 milhão. O que você fizer abaixo disso é ser... e dentro dos 6 meses de prazo, tá, que você tem. Isso é eficiência. A eficácia, ela está relacionada com entregar ou não esse PSF, principalmente dentro do prazo também. Então, fez dentro do prazo, foi eficaz. Não fez ou não fez dentro do prazo, não foi eficaz. Tá? E a efetividade, ela está relacionada com o impacto disso a longo prazo. Né? Então, o que se espera com esse PSF é que os indicadores sociais de saúde do município melhorem. Então, de que forma? A população idosa viva por mais tempo, em vez de viver na média 65 anos, passa a viver com 67, 68, 70, 75, 80. Tá? Os índices de criança, a cada 1.000 crianças tem 30 com desnutrição infantil. Então, a sua meta é reduzir isso para 5, para 10, né? Para 1, para 0. Né? Então, a efetividade vai ser o impacto disso ao longo do tempo. Se eu construir um PSF e a saúde das pessoas não melhorar, ou o que pode acontecer é até piorar, esse gasto não foi correto para aquele município. E isso você aplica a várias obras públicas que você tem por aí. Tá? Eu vou citar o exemplo de uma aqui, mas eu até usava ela como um exemplo meio que pejorativo, mas hoje é até um exemplo relativamente positivo, que foi o nosso estádio da Arena Pantanal ali de Cuiabá. Tá? A ideia de você ter um estádio para sediar a Copa do Mundo é que o resultado de efetividade dele a longo prazo, pudesse incentivar o esporte, incentivando o esporte desde do infantil até o idoso, né?
você pudesse ter mais pessoas assistindo, tendo a cultura de ir assistir jogos no estádio, mais jogadores de futebol revelados no município, mais times, né, com torcida, enfim, né, o crescimento construir um estádio deveria melhorar o esporte no município, na região. Até alguns anos atrás, o estádio estava como um elefante branco. Pouca utilização, poucos jogos, e com o crescimento do time do Cuiabá e o alcance da Série A, isso acabou fazendo com que a efetividade do estádio, né, fosse parcialmente alcançada, né? Um time só não mantém, ainda mais se o Cuiabá acabar, né, rebaixando aí, tá beirando ali a zona de rebaixamento, né? Tem um risco de rebaixar esse ano, mas a ideia é que isso tenha 2, 3, 4, 5 times ou mais futuramente acessando aí série C, Série B, Série A, né? E a ideia você só vai conseguir realmente medir ao longo de um tempo, né? 3, 4, 5, 10 anos, e ver se de fato isso trouxe, o estádio, né? Trouxe turista para a cidade, que vai melhorar hotel, vai melhorar restaurante, né? E outros pontos que dependem aí do turismo. Então, a efetividade a gente só consegue notar a longo prazo. De início, foi um caos para Cuiabá. Um monte de mercados, vou citar aqui o hipermercado Modelo, né, a rede Modelo que fechou. Que detalhe, eram 5 irmãos sócios, os 5 eram formados em administração, tá? E ainda assim quebrou a rede. E aí não estou falando que é o administrador que quebra, tá? Mas é porque a ideia do mercado Modelo era os pontos onde o modelo existia ali em Cuiabá eram pontos que sofreram interferência, obra da Copa do Mundo. E eram obras que eram para durar 4, 5, 6 meses e que duraram 2, 3, 4 anos. Então, acabou tendo um erro estratégico da gestão pública municipal, acabou quebrando, influenciando no erro estratégico do mercado, que insistiu em continuar aberto e aí sem ter cliente, sem ter público lá dentro, tá? Então, como eu falei, assim, né, a história deles hoje serve para explicar que se você tiver uma obra pública sendo executada perto do seu comércio, quase que compensa fechar aí e reabrir quando tiver a obra terminada, se for de grande impacto, né? Uma coisa pequena não vai fechar ali a empresa por conta disso. Mas outro setor que foi muito afetado pela Copa do Mundo eram os hotéis em Cuiabá. Os hotéis, tinha muito hotel que foi construído por conta da Copa, e depois acabou não tendo aquele impacto todo. E aí muito hotel quebrou, muito hotel teve que ser vendido, e agora que está reaquecendo de novo, né? Quem tentou se hospedar ali em Cuiabá, na verdade qualquer lugar, né? A diária de hotel acabou ficando bem cara. Mas em Cuiabá, uma diária de hotel hoje, num quarto bem simples, está 140, 150, tá até difícil de achar menos do que isso, tá? Um padrão básico, assim, é uns R$200 quase que uma diária, né? E é isso aí, Eurimar, né? Para tudo quanto é canto aumentou, mas em Cuiabá, assim, tá bem, bem caro mesmo, né? E por quê? Muito hotel fechou, poucos sobreviveram, né? Teve hotel que foi transformado em mini shopping, teve hotel que foi arrendado para a Procuradoria-Geral do Estado, teve pelo menos aí uns 12, 15 hotéis que depois da Copa do Mundo acabou fechando, justamente por esperar que os turistas que viessem para a Copa voltassem no ano seguinte, e esses turistas não voltaram, né? E agora, com uma retomada, ainda que meio tímida da economia, né? A pandemia, ora retoma, ora não, alguns setores se tomam, outros não, mas quando tem, às vezes, jogo ali em Cuiabá, os hotéis ali próximos acabam tendo uma lotação. Eu já cheguei a ficar quase sem hotel ali em Cuiabá, em dia que tem jogo do Cuiabá com um time grande ali, né, time da Série A ali no entorno, né? Então, tá tendo ali, demorou, tem um pouquinho de efetividade, mas acabou tendo, tá? E a ideia das organizações é que a efetividade vai torná-la perpétua, a efetividade vai tornar ela se manter viva, né, na verdade, ao longo do tempo, tá? Um outro exemplo, só para fechar aqui de eficiência, eficácia, efetividade, né? Pegar um caso aqui de um jogo de futebol, já que a gente está falando aí de estádio. Um jogador de futebol eficiente é aquele que toca bola, corre, né?
cumpre ali o seu papel. Mas não necessariamente ele chega a fazer o gol, né? A eficácia, tá, tem a ver com o resultado alcançado. Então, para um atacante, eficaz é o que faz gol. Para um zagueiro, para um goleiro, é o que defende, é o que não deixa tomar gol. Tá? Então, isso é o que traduz eficácia. E a efetividade é o resultado do jogo em si. Às vezes você ganhou o jogo por 1-0, mas você perdeu o campeonato, porque o outro jogo você tinha perdido. Então você até pode ser eficiente e eficaz, mas 1-0 não te dá efetividade. Tá? Aí mais um último exemplo, né? A questão para trocar, né? A eficiência, eficácia e efetividade, ela é muito relativa quando você faz as comparações. Então, por exemplo, para trocar um pneu de carro, você gasta aí 20, 30 minutos, mais ou menos, para trocar um pneu de um carro. Né? Se você for eficiente trocando o pneu do seu carro, ou de um carro de uma pessoa aí que você está ajudando na rua, você será eficiente se você fizer isso em menos de 30 minutos. Já num carro de Fórmula 1, você precisa trocar os 4 pneus em menos de 3 segundos. Mais que 3 segundos é um temporal. Perdão. Então, a eficiência ela é muito relativa. Né? E, novamente, volto com a palavrinha depende. Depende do contexto, depende do que você está comparando. Tá? Então, a eficiência, né? Finalizando aqui, fechando a ideia da aula de hoje. Tá? A eficiência, ela está ligada com os insumos, com as entradas ali, né? Então, você vai observar as atividades, os recursos empregados, a qualidade desses recursos, como é que esses recursos chegam até você, tá? Você vai gerar produtos e serviços, né? Então, é o processamento ali, é o meio, né, da qual você vai fazer o processamento disso. E você vai avaliar os impactos, os efeitos finais dos produtos ou serviços entregues para esse usuário. Tá? E, com base nisso, você vai avaliar a efetividade ou os impactos desse produto ou serviço. Então, quem estuda, né, quem trabalha com a área de marketing, não tem nada pior do que você fazer um bom marketing de um péssimo produto. Então, se você está aí começando um comércio, vou montar uma lanchonete, eu consigo fazer um lanche aqui muito bom, né? Aqui na minha cidade, na minha região, a gente chama muito de baguncinha. O pessoal que está aí mais na São Félix, eu não sei se chama também de baguncinha, né? Ou quem é aí de outra cidade e tal, aqui o lanche famoso é o baguncinha. E agora está na onda dos lanches gourmet, aquela coisa toda. De repente eu faço um lanche muito bom, um tempero muito gostoso aqui do meu hambúrguer, e eu vou começar a divulgar esse produto na internet, né? Eu tenho que tomar muito cuidado, porque hoje as redes sociais, elas dão uma dinâmica muito grande para os negócios. E se você fizer uma boa propaganda do seu lanche, depois não conseguir vender, não conseguir atender, ter os meios produtivos para fazer isso, você pode se queimar. Só um minuto. Eu tô com Covid, aí tá a hora que bate as crises de tosse aqui, Deus me livre. Né? E assim, a ideia é de você fazer a propaganda, e quando você faz a propaganda de um produto que você, estou aqui vendendo esse sanduíche aqui para você, compre esse sanduíche, né? A ideia é que essas pessoas, que você tenha condição de entregar para todo mundo que você está oferecendo. Então, eu conheço muita gente, muita empresa que passa apertado, que faz uma excelente propaganda e depois recebe 100 pedidos de um produto de uma vez e não dá conta de sair entregando. Isso vai gerar frustração no cliente, isso vai gerar atraso, demora, né? Já teve vez aqui de eu pedir comida de delivery o restaurante simplesmente esquecia de mandar a minha comida. 8 horas da noite eu fiz o pedido, de repente dá 9 horas nada, 10 horas nada, 11 horas nada, aí você vai ligar no restaurante e fala, opa, já fechou, né? Então, assim, tem toda essa questão. Não sei se vocês lembram da propaganda da TechPix, né? Aquela câmera, tinha muito, acho que no SBT, se eu não me engano, a propaganda da TechPix,
que era uma porcaria de uma câmera. Não sei se algum de vocês já comprou, mas era péssima. Mas tinha uma propaganda excelente. E parte da propaganda era que se você não gostasse, nós devolveríamos o seu dinheiro, né? E não é bem assim. Quem comprou e se arrependeu teve que entrar na justiça quase que para reaver o dinheiro, né? Então, a ideia da administração, ela é justamente fazer com que as organizações se organizem, se planejem, né? Faça bem feito para que você não tenha essa dor de cabeça, você não tenha esse problema, né? Como a Maria Rafaela está falando aqui, né? Isso é muito comum, Maria. Tem empresa que às vezes ela trabalha na canseira mesmo, sabe? Eu vou fazer um ótimo marketing desse produto aqui, vou vender isso aqui. Aí tem aquela moça, os famosos, né? Da Top Term, tem o Botini, tem lá as personalidades assim que ajudam a vender bastante, né? E assim, a gente tem que estar sempre, hoje a internet ela te dá muita brecha assim para você pesquisar opinião, buscar uma segunda fonte de informação, ver quem tem, né? E a ideia é que a propaganda e o comércio sejam o mais honesto possível com o consumidor, né? Aquela ideia de vender um produto porcaria já não cola mais, porque as redes sociais, os canais de reclamação, eles evoluíram também ao longo do tempo, tá? Mas, infelizmente, a gente ainda tem empresa que tem essa prática. Tá? Eu tenho uma entrevista do professor Marins lá para o Jô, o antigo programa do Jô, quando era da SBT ainda, 1990 alguma coisa, né? Em que ele foi comprar uma garrafa de café, e comprou uma garrafa de café que não esquentava o café ficava frio. E ele falou com a esposa dele que ele ia lá trocar e tal, porque, né, eu comprei uma garrafa para esquentar o café, não dá meia hora, o café tá frio. E aí ele chegou lá para conversar com o gerente, bravo, já preparou todo um discurso na cabeça, que ele queria comprar briga, que ele queria trocar a garrafa, porque a garrafa não esquenta o café. E ele foi preparado para uma discussão com o gerente. O gerente falou assim, não, tudo bem, o senhor pode deixar essa garrafa aí, vai lá na prateleira, pega uma outra e o senhor pode ir embora, desculpa aí, né, pelo problema com a garrafa. E ele, né, ficou até assustado, assim, abismado, falou, olha, que coisa. Aí ele foi contar para a esposa dele, falou, olha, eu cheguei lá, você não sabe o que aconteceu, eu fui lá para trocar a garrafa, achando que eles iam criar problema, porque eu não tinha mais a nota fiscal, e o vendedor só falou para ir lá e trocar, pegar outra garrafa. Aí a esposa dele ainda até falou assim, mas você não vai acreditar no que eu vou te falar. Falei, porque não foi no Carrefour que a gente comprou essa garrafa, foi na outra loja lá, né? Então, assim, hoje as lojas não querem bater boca mais com o cliente para ver se ele está certo ou está errado. Quebrou o produto, ela te manda você devolver, ela só quer que você posta o produto devolvendo e muito provavelmente ela te manda outro produto. Principalmente o comércio eletrônico, né, as grandes lojas, Submarina, Americana, Shoptime, Amazon, deixa eu lembrar as outras aqui brasileiras, Ponto Frio, Casas Bahia, que é a mesma rede, né, o Extra, eles querem que você compre, mas eles não querem dar muita dor de cabeça para poder trocar, né? Esse caso, acho que foi a Maria, que a Maria colocou aqui, né, da máquina, que não era bem aquilo que estava na propaganda, pode acontecer também, mas é quase que exceção, assim, ainda tem, né, mas é exceção. Aqueles colchões milagrosos, isso ainda acaba tendo, tá? Bom, e a administração, como eu falei no início da aula, ela é uma mistura, assim, entre ciência e arte, tá? Ela faz parte da ciência porque ela estuda, ela tem conceitos, ela tem teorias, que ora são aplicadas ou aplicáveis, tá? E a administração, ela não depende só da ciência, que vai organizar um conhecimento e vai disseminar um conhecimento. A administração, ela depende de um pouco de arte, ela depende de um pouco de um artista, tá? E essa arte, ela vai corresponder ao que a gente chama de técnica do memorável. Ou seja, é a criatividade, é o fazer diferente, é pensar fora da caixa, tá? É inovar.
Então, a arte muitas vezes envolve soluções alternativas que as pessoas nem imaginam, ou depois que você pensa e fala, puxa, mas como é que eu não pensei nisso antes, né? Que trem mais bobo e como é que ninguém pensou nisso, tá? Então, alguns exemplos que eu dou para vocês, eu já vi isso em carrinho de pipoca, mas isso já virou meme também na internet há uns tempo atrás, que é aquela, perto de um pipoqueiro tem uma plaquinha assim para criança, né? Chora que o papai compra. E a outra, tá rodando aí da semana passada para cá, um vendedor, esses vendedor que vende toalha, bandeira, assim, na rua, ele tem lá as toalhas e faixa, bandeira, do Lula e do Bolsonaro. O que ele fez? Ele colocou lá um tipo de um placar, assim, do lado da onde ele vende, e colocou lá quantas do Lula foram vendidas e quantas do Bolsonaro foram vendidas. E isso está gerando uma certa competição, né? Data toalha, é isso mesmo, bem lembrado. Depois eu vou achar esse vídeo e eu compartilho lá no grupo nosso, tá? Isso está gerando uma certa competição, assim, e você olha para o cara, mas, cara, que genial essa ideia, porque a gente está vivendo num período de polarização, né? Durante as nossas aulas, volta e meia, eu vou ter que comentar sobre isso, né? Não direcionando para um lado ou para o outro, tá? Mas, assim, a arte, aquilo ali é arte, é a pura aplicação da arte dentro da administração, é a obtenção do memorável, tá? Então, o que ele fez? Ele tá, se tem mais toalha do Lula sendo vendido, o bolsonarista vai lá e compra para passar na frente. Aí se tem mais toalha do Bolsonaro sendo vendida, o pessoal do Lula da esquerda vai lá e compra, né? E quem ganha com isso? É ele que está vendendo, né? Então, essa arte, essa criatividade, ela veio e ela é incorporada na administração justamente para que você consiga pensar fora da caixa, tá? Justamente para que você consiga abordar isso de uma outra maneira, totalmente fora ali do que seria o tradicional. Outro exemplo que eu vou dar para vocês nessas minhas viagens aí que eu faço pelo Unemat, uma vez eu estava em Alto Araguaia e lá tinha um senhor que vendia, era um casal que tocava uma lanchonete, um espetinho assim, bem simpático eles. E lá eles tinham os espetinhos. O que é o modelo tradicional de churrasquinho? É você diferenciar o preço pelo tipo da carne, né? Ou seja, o modelo tradicional de espetinho é que você venda um espetinho de picanha mais caro que um espetinho de alcatra ou de contrafilé ou de outro tipo de carne, de linguiça, enfim, né? O que esse casal fez? Eles pesavam a carne e aplicavam uma regra de 3 ali, né? A carne, o queijo, o pão de alho, enfim. Eles aplicavam uma regra de 3, de maneira que na época, hoje deve estar bem mais caro, na época eles vendiam os espetinhos a preço fixo. Então, tipo assim, era R$5 qualquer espetinho. Um espetinho de picanha, R$5. Um espetinho de alcatra, R$5. Um espetinho de contrafilé, R$5. Um espetinho de queijo, R$5. Tudo era R$5. E qual era a jogada dele? Na quantidade de carne. Se a picanha custava o dobro do preço da alcatra, então, se tivesse 100 gramas de alcatra no espeto, ele colocaria 50 gramas de picanha, por exemplo, tá? Mas a pessoa poderia comprar, poderia pegar um de cada, enfim, né? É um jeito diferente de vender aquilo que todo mundo vende, tá? De fazer o que todo mundo faz. Então, a ciência, ela vem para que você escreva, para que você anote, para que você busque o conhecimento. Foi feito isso, foi feito aquilo. E a arte, ela vem justamente para pegar aquela ideia que a ciência trouxe e repensar ela, colocar ela exposta de uma maneira diferente. Então, a ciência, ela vai ajudar a interpretar a realidade com base em alguns métodos, e a arte vai retratar ela com símbolos, com ideias novas, com outros jeitos de se fazer. Então, na administração, você vai precisar da arte para implantar as mudanças e da ciência para implantar as mudanças certas. Tá? Então, vai precisar também dominar a arte de trabalhar com pessoas e a ciência para compreender esses talentos dentro do ambiente organizacional.
Então, às vezes, vocês vão trabalhar com pessoas que são muito bons de trabalho, mas são muito difíceis de lidar no seu dia a dia. Ela é grossa, ela é estúpida, às vezes não dá bom dia, tem dia que dá, tem dia que não, né? Ainda mais aquela pessoa que é de sol e lua, que de um dia tá do jeito e de outro tá de outro, né? É as mais difíceis de lidar. Quando ela já é mais ranzinza, mais rancorosa, você já limita as brincadeiras ali, você sabe até onde ir. Mas quando ela é meio bipolar, vou chamar assim, né? Quando tem dia que tá bom, tem dia que não, é mais difícil de lidar, porque você não sabe se pode brincar, você não sabe se pode, como é que você chega, como é que você aborda ela, tá? Até mais nesse ponto, tá? E aí, a administração, ela é essa ciência social aplicada porque ela vai investigar as organizações de maneira a conhecê-las, a destrinchá-las, para que possa aplicar constantemente novos conhecimentos, teorias, princípios, contribuindo assim com o desenvolvimento das mesmas. Então, é uma ciência que aplica os conhecimentos à ação, né, como afirmava o Peter Drucker. Peter Drucker, quem for estudar administração, é o cara do planejamento, é o cara da estratégia. Tá? Então, a gente deve observar que se trata de uma ciência não exata, né? Então, não é você pegar um livro de administração que fala tal teoria, não necessariamente você vai conseguir aplicar ela ipsis literis ali, tá? Até porque, às vezes, quando ela foi construída, era outra sociedade, era outro pensamento. E aí, essa ciência possibilita a cada ação, a cada tomada de decisão, receber reações distintas, porque vai depender, ó, de novo a palavrinha aqui, vai depender do momento, das pessoas envolvidas, do modo como se definiu o problema, do local onde se agiu e etc. Então, se a gente fosse falar há 2 anos atrás, exatamente 2 anos atrás, de fazer uma aula ao vivo, de ofertar uma disciplina, tal como nós estamos ofertando aqui, teríamos que ter uma estrutura bem maior do que a gente tem hoje. Tá? E hoje a facilidade que você tem de ministrar uma aula dessa assim, é muito maior, e isso se deu por conta da pressa, da urgência de atender essas demandas, reuniões, por conta da pandemia. Tá? Então, com isso eu concluo aqui a aula de hoje. Não sei se alguém tem alguma observação para fazer, quiser fazer alguma fala ou complementação. Tá? Esse livro é o que eu usei como referência para a aula de hoje. E aí lá no SIGA, na parte de referências, tem um PDF, tá? E tem esse aqui que está na biblioteca digital. Para acessar esse livro pelo link do SIGA, o ideal é que vocês abram primeiro, loguem na biblioteca virtual, e aí depois clica no link que está no SIGA, tá? E se você clicar no link primeiro para acessar o livro, sem estar com a biblioteca virtual aberta, ele vai te jogar para logar na biblioteca. E aí depois que você vai logar, vai cair numa página principal, não vai cair no livro. A não ser que você clicar e logar e depois clicar para entrar, tá? É só essa regrinha assim que tem para acessar o livro. Nada muito difícil, tá? Perguntas? Dúvidas? Um silêncio na turma, olha que turma. Vou colocar aqui no chat, pessoal. Esse aqui é um link do meu canal do YouTube. Se vocês quiserem depois acessar e se inscrever, algumas aulas, né, que eu posto lá, vocês vão ter acesso. Primeiro eu posto lá para depois carregar no YouTube, né? E tem aulas também anteriores que eu já ministrei. Se vocês quiserem acessar, pode também acessar, tá? Vi uma questão aqui sobre o último dia de fazer matrícula, viu, Vanessa? São 3 períodos de matrícula. Hoje termina o primeiro período, tá? Amanhã o processamento, quarta-feira acho que reabre para o segundo período de matrícula. Vai mais alguns dias, depois tem o terceiro período de matrícula. Esses 2 primeiros, ele observa a reserva de vaga, tá? Então, vocês fazem a matrícula, ele tem a vaga reservada para vocês. No terceiro período, não. No terceiro período, pediu, se tiver vaga, o sistema já autoriza a matricular automaticamente, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui, tá? Quem não entrou ainda no grupo de WhatsApp da turma, eu peço para que entre, tá? Para uma comunicação mais rápida, alguma coisinha mais rápida que a gente for postar lá, tá?
Reforço que todas as aulas, os PDF das aulas já estão postados no Siga e a gente tem as nossas aulas ao vivo, segunda, terça, quinta e sexta, tá? Os outros dias é gravado ou vai ser complementado com atividade. Se não tiver mais nenhuma dúvida, eu já vou estar encerrando por aqui, para não ficar muito extenso também a gravação. Sem dúvidas por enquanto, né? Então é isso, pessoal. Vejo vocês então amanhã, tá? Até às 7 horas, horário de Cuiabá, tá? Só lembrando, tá? Nas aulas síncronas eu não cobro frequência, tá? Mas você precisa assistir para fazer as atividades, tá? Eurimar, se você não conseguir assistir, sempre que possível, tente assistir a aula ao vivo. Não conseguiu, teve algum problema, tá viajando, acesso à internet, eu sempre vou estar postando aula gravada, eu não faço frequência pela presença aqui, tá? Eu vou vincular as frequências às atividades, tá? Eu postando a aula, eu aviso vocês que está postado, vocês devem receber no e-mail de vocês também um aviso que a aula foi postada, tá joia? Então eu vou encerrar aqui a gravação, caso tenha alguma dúvida, é só entrar em contato aí comigo, tá? Boa noite e bom descanso para vocês. Tchau, tchau.